Vocês, povo, espero que estejam bem, né? Tô com muita saudade de vocês, hein? Então, bora lá. Nossa segunda aula de religião. Para alguns, há conteúdo novo, para outros, uma revisão, certo? Então, bora lá. Nosso assunto de hoje é o animismo. O que seria o animismo, né? Que tipo de religião é essa? O animismo é a crença de que tudo tem alma. Tudo. Tudo mesmo. Tipo, uma caneta tem alma, um livro tem alma, um animal tem alma, que realmente tem. Qualquer coisa, um objeto, um móvel, qualquer coisa tem alma. Essa é a crença do animismo, certo? E que pode, além de ter alma, os objetos podem falar, pode se andar, gesticular, pode fazer tudo. Essa é a crença do animismo. Quem criou essa crença? De onde vem, né, essa crença? Essa crença, ela vem dos povos Ainos, de Hokkaido, do Japão. Os povos Ainos, eles acreditavam muito nisso. E para eles, o mundo espiritual e o mundo físico era separado por uma linha bem fininha, algo quase imperceptível. Além dessa crença, né, dos objetos com alma, o animismo tem muitas coisas interessantes. Vamos lá para a primeira coisa. Quando um Ainu morre, segundo a crença deles, quando um Ainu morre, um Ainu é um ser humano, uma pessoa normal, quando ela morre, ela nasce no outro mundo, no mundo dos espíritos. Então a gente tem, por exemplo, aqui é o mundo físico, aqui é o mundo dos espíritos. Então, quando a pessoa está aqui no mundo físico, é um Ainu normalzinho, tal, e ela morre, acontece alguma coisa, ela morre, ela renasce, é o dia do aniversário dela, né? Ela renasce no mundo dos espíritos. E aqui ela nasce como um Kamui. E o que é o Kamui? O Kamui é um espírito ou um deus. Depende muito de quem você foi aqui. Se aqui, no mundo físico, você foi uma pessoa importante, conhecida, um líder, você nasce aqui no mundo espiritual como um Deus. Mas se aqui você foi apenas uma pessoa normal como qualquer outra, você nasce no mundo espiritual como um Kamui, como um espírito qualquer. Entende? Então bora lá. Princípios do animismo. Qual é a segunda coisa que o animismo tem de tão interessante? Além de que tudo tem alma, é um dos princípios, os seres humanos, eles são recipientes de alma. Então, esse corpo aqui, né? Essa cara aqui, esses cabelos, tudo isso aqui, nada mais é do que apenas um pote, um recipiente para o que está dentro. Quem está falando com vocês é um espírito. Mas, esse aqui que vocês estão vendo, essa carne aqui, é apenas um recipiente para essa alma, segundo a crença animista. Depois, as almas importantes são deuses, então é o que eu acabei de falar. Quando o camarada aqui no mundo físico, ele era pessoa líder, sei lá, muito importante, muito conhecido, famoso, ator de Hollywood, como diz o... Aí, aqui no mundo espiritual, ele nascia como um deus. Depois, cerimônias, músicas e oferendas, elas dão status para os deuses que estão no reino do espírito. E os Camuís, eles eram adorados pelo homem. O Ainu, que é o homem do Japão, né, de Hokkaido, ele adorava os Camuís. Ele tinha esse culto, ele dava esse culto aos Camuís. E os Camuís que recebiam oferendas, músicas em sua homenagem e cerimônias, eles tinham um status lá em cima, ó, eram tidos como os favoritos no reino do espírito. Depois, o Ainu, ele acreditava que se tratasse o Kamui bem, ele traria comida para a sua tribo, para o seu pessoal. Nunca faltaria comida para o Ainu que adora um Kamui com decência, entendeu? E com respeito, principalmente. Os Camuís, eles eram deuses diferenciados. Na Grécia, por exemplo, os deuses, a gente ainda vai ver isso,
os deuses eram aqueles deuses que interferiam muito na vida do homem e controladores. Os gregos acreditavam que os deuses eles tinham aquela mania de controlar tudo, que o homem tinha que fazer do jeito que o Deus queria. Se o homem fosse por aqui, os deuses faziam um jeito dele vir por aqui para fazer a vontade dos deuses. Já o pessoal do animismo, os Ainos, eles não pensavam assim. Para eles, o Camuy, ele era um deus com quem a gente podia conversar, com quem a gente podia dialogar. E a relação entre um Aino e um Camuy era de profundo respeito. Muito mais respeito do que necessariamente adoração. Entende? O Camuy, ele prezava muito pelo respeito. Ele queria ser respeitado pelo ser humano. Muito mais do que ser adorado. Outra coisa interessante é que para você conversar com o Camuy, você teria que ter uns instrumentos. Não era simplesmente assim, chegar num canto e começar a rezar para o Camuy, não. Teria que ter bastões de reza. Eles tinham que construir bastões de reza e utilizar esses bastões de reza em rituais. Assim eles conseguiam entrar em conexão com o Camuy. Outra coisa também era que o Camuy, se por acaso o homem fizesse alguma coisa que ofendesse o Camuy, né, que deixasse o Camuy bravo, o Camuy ia amarrar a vida do homem, mas ia trazer, olha, só desgraça. Azar, olha, isso é uma tragédia atrás da outra, eita atrás de eita. Então, o ser humano, para poder se redimir, ele teria que fazer uma cerimônia de arrependimento. E caso mesmo assim, depois da cerimônia de arrependimento, o Camuy continuasse trazendo má sorte para o homem, isso significava que ele não perdoou, que ele não foi convencido pelo homem de que o homem estava realmente arrependido. Assim, o homem poderia ir para outro setor, para uma deusa maior, né? Que seria a deusa do fogo, Fuxi. Segundo a crença animista, essa deusa, ela intercedia, ela conversava com os Camuys para que os Camuys pudessem fazer as pazes com o ser humano. E minha explicação fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. O animismo ele tem muito dessa coisa, né, de encarnação e reencarnação. Não sei se deu para vocês perceberem, mas quando um Aino, que é um ser humano, ele morre, automaticamente no mesmo dia, no mesmo momento que ele morreu aqui, ele já nasce no reino do Espírito. E do mesmo jeito é o contrário. Quando ele está no reino do Espírito, que ele morre no reino do Espírito, porque lá ele não é imortal, viu? Em todos os dois setores, físico e espiritual, ele é mortal. Ele pode morrer. Então, quando ele está como um Camuy aqui, como um espírito, ele também morre aqui. E no que ele morre aqui, ele volta, renasce no reino físico, como alguém, como qualquer pessoa. Sim, tem uns detalhes que eu também não expliquei para vocês. Olha que interessante. Quando um ser humano morria, quando um Aino morria, a sua casa deveria ser queimada. Porque ele só teria casa no reino do Espírito se a sua casa na terra fosse queimada. E os objetos que ele tinha, como panela, copo, prato, tudo aquilo tinha que ser quebrado, né? Tem que ser jogado no chão, quebrado tudo. Por que deveria ser quebrado? Para libertar as almas que existiam ali. Porque veja bem, se o animismo é a crença de que tudo tem alma, um pote, um copo, uma colher, então, de quem eram aquelas almas? Era justamente dos seres humanos. Os seres humanos, eles poderiam vir para a Terra como qualquer coisa. Não precisava ser como ser humano de novo. E, digamos, eu estou aqui, né, sou humana, reino físico, morri, fui para cá. Quando eu chego aqui no reino espiritual, vivo aqui, de repente morro, eu posso voltar para o reino físico como uma pessoa ou como um objeto, ou como um animal, ou como uma planta. Então, para que as almas que voltaram como objetos sejam libertadas, o pessoal teria que quebrar os utensílios da pessoa que morreu,
para que as almas que estão nos objetos dela fossem libertadas, certo? Senão, elas iam ficar aprisionadas e seria muito complicado, ficariam como almas penadas vagando na Terra. E agora sim, eu vou finalizar realmente. Que Deus abençoe vocês, estou com saudade. Qualquer dúvida, volta ao vídeo ou então me procura no privado do WhatsApp, ok? Cheirão, até a próxima.